Faça um bom dia. Tudo bem com você? Como é que você está? Deus abençoe você nesse dia. Você já agradeceu a Ele? Muito bem, então agradeça porque a bênção que Ele te deu hoje é maravilhosa. É o poder de você poder abrir os olhos e ver esse dia maravilhoso que Ele te concedeu. Esse presente maravilhoso. E o que você tem feito com esse presente que Ele te deu? Que é a sua vida. O que você tem feito? Você tem colocado dando graças? Ou você tem colocado com murmuração, com reclamação? Agradeça a Deus. Não murmure, não reclame. A reclamação não vem dele. A reclamação vem do inimigo. A reclamação nos leva para trás, nos afasta de Deus. Então vamos terminando hoje, acho que a gente termina, hein? Livro de Sabedoria, capítulo 19. Vamos ver o que as pérolas, né, que esse livro traz para nós. Gente, eu não sei vocês, mas esse livro é maravilhoso. O estudo dele foi maravilhoso. Abriu muito a mente da gente. Eu acredito que muita gente não conhecia esse livro, porque ele também não tem em todas as Bíblias, né? Mas ele é um livro que faz a gente despertar, é um livro que nos faz ver a história do passado, né? Que ele está retomando para ver a mão forte de Deus. Esse Deus que age através dos seus filhos, através de mim, através de você. Deus age. Deus conta com a gente para que a gente possa levar a sua palavra. Por todo lugar que eu for, eu leve a palavra dele. Esse Deus maravilhoso que é o nosso Pai, que é o único verdadeiro Deus. É o Deus que nos quer seus filhos e nos quer os filhos herdeiros, merecedores desse reino que ele preparou para nós. E esse reino que ele preparou para nós, para a eternidade, começa aqui, já na terra. Aquele que vence aqui na terra, vencerá e reinará com ele. Então nós precisamos vencer aqui na terra. Não é parado, cruzado os braços que nós vamos vencer, não. Ontem eu falava isso e hoje eu repito. Né? Vamos lá então? Nós paramos no versículo 20, né? Eu até li o 20, mas vou ler de novo, né? A gente está vendo aqui a maravilha que a natureza faz quando Deus ele age ao nosso favor, né? Então, na água, o fogo aumentava mais ainda a sua força e a água se esquecia do seu poder de apagá-lo. Era quando eles estavam então saindo, né? Passando dentro do mar, rumo à Terra Prometida. Olha que coisa mais linda, né? Por outro lado, as chamas não queimavam a carne dos animais que andavam entre elas. Olha, as chamas não queimavam os animais. Os animais andavam através das chamas. Essa chama era uma coluna de fogo que ia iluminando o caminho, porque eles saíram à noite. E essa coluna de fogo ia iluminando o caminho para que eles pudessem atravessar o mar a pé enxuto. Imagina atravessar o mar a pé enxuto, gente, olha isso. Então, por outro lado, as chamas se esqueciam, as chamas não queimavam a carne dos animais que andavam entre elas, e também não derretiam aquele alimento celeste, parecido com gelo e fácil de derreter. Lembra do maná? Se vocês for ver o maná, ele era um alimento que de um dia para o outro não podia guardar porque ele se derretia, ele se evaporava, ele apodrecia. Era como se fosse um gelo, veja, é como se parecido com gelo. Porque no deserto, vocês sabem, né? À noite é um frio terrível, né? E de dia é um calor insuportável. Então à noite chega a cair neve mesmo, né? E de dia chega um calor de mais de 40 graus. Então veja, à noite vinha o maná para eles que parecia um gelo, no outro dia eles comiam. E depois, quando eles não comiam mais, ele sumia, se evaporava na terra. Parecia literalmente um gelo. Olha que coisa linda. Só que a chama que ia seguindo, a coluna de fogo que ia seguindo eles para o caminho, não derretia, né? Ou não consumia, não derretia aquele alimento celeste.
Alimento sagrado. Olha, gente, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Deus alimenta seu povo. Deus não abandona seu povo. Se Ele cuida dos animais, né? Que não plantam, não semeiam, mas colhem, comem e vivem dos alimentos que Deus dá para eles. Quanto mais os seus filhos. Por isso a gente não pode ter medo de enfrentar, né? De enfrentar a vida, de enfrentar melhores condições, de buscar melhores condições. E quando eu dizia lá em cima, né, que aquele povo, lembra que nós falamos ontem, que é no versículo 17, que eles ficaram como que cegos, né? Depois Jesus, eu queria só colocar para vocês isso, para a gente só concluir então agora o livro de sabedoria. E eu queria colocar para vocês um trecho que Jesus fala, que é muito lindo. Ele fala em Mateus, do 15, 21 a 28, ele vai falar da fé de uma pagã, de uma cidade pagã. Porque ele vai falar assim, ele veio, ele anunciou e as pessoas não acreditavam nele. Então ele vai falar que Deus vai ter mais misericórdia de Sodoma. Lembra lá que nós falamos de Sodoma ontem? Vai ter mais misericórdia de Tiro e Sidônia, porque se acontecesse todos os milagres que ele fez na terra dele, nessas cidades, né, pagãs, eles teriam se convertido. E vocês estão recebendo, ele fala isso, e vocês estão recebendo aqui os milagres que eu estou fazendo, e nem por isso vocês estão se convertendo. Não pense que o julgamento de vocês vai ser menor do que de Sodoma, de Gomorra, de Tiro, de Sidônia. Ele fala isso aqui em Mateus 15, 21 a 28 e Mateus 11, 20. Eu vou ler para vocês porque eu acho que vale a pena para a gente reforçar, né, o estudo de ontem, que ainda tinha mais coisa para falar. Você vê como é que é? Tem muita coisa, gente. A Bíblia é uma maravilha, a Bíblia é uma maravilha, ela vai completando, ela vai nos orientando, ela vai nos ensinando e vai mostrando pra gente o ensinamento que nós temos que viver. Em Mateus 11, 20, ele fala assim, ó, Mateus 11, 20. Ele fala assim, ó, então Jesus começou a falar contra as cidades onde havia realizado a maior parte de seus milagres, porque elas não tinham se convertido. Olha aí. E ele dizia: ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no meio de vocês, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu digo a vocês, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura que vocês. Olha isso, gente. E você, Cafarnaum, será erguida até o céu, será jogada no inferno, isso sim. Porque em Sodoma, porque se em Sodoma tivessem acontecido os milagres que foram realizados no meio de vocês, ela existiria até o dia de hoje. E eu lhe digo que no dia do julgamento, Sodoma terá uma sentença menos dura que você. Então, lá em Sabedoria, no capítulo 19, quando ele fala assim, lá no capítulo 19, ele fala assim, no versículo 15, ele fala assim, ó, e mais ainda, é certo que para os povos haverá um castigo por terem recebido hostilmente os estrangeiros, mas os egípcios vai ser pior. Para os egípcios, ele fala assim, ó, depois de receber com festas e fazer os estrangeiros participar dos seus direitos, acabaram atormentando esses estrangeiros com trabalho duríssimos. Por isso que ele fala, né, que ele foi feito aquela cegueira para eles, tal, e que eles ficaram cegos realmente. Na ganância, no orgulho deles, eles ficaram cegos. Não queriam nem saber se eram eles que tinham feito eles ficarem ricos, porque naquele momento o Egito era uma grande potência. E depois o Egito caiu, né? E aí Jesus, ele vai falar, ele vai contar a história. Aqui ele fala, né? De Tiro, de Sidônia, de Gomorra, de Sodoma. Ele vai falar que, né?
Se tivesse ouvido, se ele tivesse pregado nesses lugares, se tivesse alguém que tivesse pregado nesses lugares, eles teriam se convertido muito mais do que aquele lugar onde eles estavam fazendo milagre e nem assim eles acreditavam. Tanto é que levaram ele à crucificação, né? E no Mateus 16, 15, do 21 ao 28, ele vai contar a história da mulher lá de Tiro. Quer ver que legal? Olha aqui. E Jesus saiu dali, olha, eu estou lendo Mateus 15, de 21 a 28. Vou ler para vocês. Olha que lindo, ó. Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia que morava nessa região, gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem lhe deu resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: Manda embora essa mulher, porque ela já vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. E Jesus lhe disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: Sim, Senhor, é verdade. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, é grande a sua fé. E ela não desistiu. Mesmo Jesus falando que ele não veio para eles, que eram os pagãos, que primeiro ele veio para o povo dele, mesmo ele falando, ela não perdeu a fé, ela não desanimou, ela insistiu. E se ela não fosse, se ela não saísse do comodismo, se ela não parasse de contar historinha para ela mesma, ela não teria salvado a filha dela, porque ela chegou até Jesus. Então, quando você sai, quando você vai, quando você faz o extraordinário, o milagre acontece na sua vida. Muitas vezes nós precisamos perder tudo na nossa vida para que a gente possa dar a volta por cima. Mas Deus sempre tem um propósito para cada um de nós. Não espere você ficar no fundo do poço, literalmente como ficou José, né? Para que você possa sair do fundo do poço. Mas antes de cair no fundo do poço, já saia, porque você tem um Deus maravilhoso, um Deus que te fez filho e que quer que você cresça, quer que você enfrente sim as dificuldades da vida, mas Ele estará conosco, vencendo conosco. Quando a gente não murmura, quando a gente não critica, quando a gente não julga e quando a gente perdoa e quando a gente ama, quando a gente agradece, Ele estará sempre conosco, fazendo o impossível, o extraordinário acontecer na nossa vida. Mas nós precisamos sair do nosso eu, do nosso comodismo, das nossas injustiças que nós praticamos muitas vezes contra o próximo. Nós precisamos perdoar, se perdoar, né? Nos amar mais. Jesus disse: ame ao próximo como a ti mesmo. Se nós não nos amarmos, nós não sentiremos o amor de Deus. Nós precisamos nos amar. Não posso dar aquilo que eu não tenho. Então não julgue as pessoas, porque as pessoas dão aquilo que ela tem dentro. Lógico que nós precisamos cada vez mais buscar, né? Buscar melhorar, buscar por sabedoria, buscar por discernimento, conhecimento, para que a gente possa melhorar. Mas não julgue as pessoas, porque você vai julgar as pessoas que estão abaixo de você, você vai saber que ela não chegou no lugar que você chegou ainda. Né? Então observe as pessoas e cresça com as pessoas. Espera aí que a minha gata está aqui de novo. Espera lá, um pouquinho só. Deixa eu abrir a janela aqui para ela sair. Vai lá, menininha. Então aqui, né? E aí Jesus fala então, né? Como é grande a fé dessa mulher, né? Que seja feito como ela quer. Olha isso, gente. Mulher, é grande a sua fé. Seja feito como você quer. E desde esse momento a filha dela ficou curada. Veja, se essa mulher não sai, a filha não tinha sido curada. Se essa mulher não põe o pé na estrada e não vai atrás, e ela era o quê? Pagã. Ela era pagã. Ela ouviu dizer e foi atrás de Jesus. E correu atrás de Jesus. Ela gritava para Jesus:
mandaram ela calar a boca e ela gritava mais ainda. E é assim que nós temos que fazer na vida. Não nos deixe calar a nossa voz. Nós temos que gritar, anunciar e fazer aquilo que nós temos que ter feito, que ser feito para buscar mais vida e vida em abundância, que é isso que Jesus nos prometeu. E aí, então, agora a gente vai terminando, né? O capítulo 19 e assim terminando a sabedoria. Olha que lindo aqui, então, a conclusão que ele fala assim: sim, ó Senhor, de todos os modos, engrandeceste e tornastes glorioso o teu povo. Nunca, em nenhum lugar, deixaste de olhar por ele e de o socorrer. Olha isso, gente. Que isso aqui sirva para todos nós, que seja uma oração para nós, né? Sim, ó Senhor, de todos os modos, engrandecestes e tornaste glorioso o teu povo. Nunca em nenhum lugar deixaste de olhar por ele e de o socorrer. E eu quero dizer aqui mais uma vez, para reforçar mais uma vez ainda o que nós temos que fazer, que nós temos que agir, que nós temos que buscar. Se Moisés, com todas as dificuldades de Moisés, né? Moisés também tentou dar desculpa para Deus. Mas se ele não sai, se ele não vai até o Egito, o povo não teria saído. Né? O povo não teria saído do Egito e poderia ter se perdido a história do nosso Deus verdadeiro e Jesus não teria voltado e nós não teríamos a graça de podermos ter os nossos pecados perdoados por Jesus e nós poderíamos o quê? Perder a nossa identidade de filhos e filhas e estarmos condenados para uma vida na escuridão. Então veja, Moisés deu o passo que eu e você precisamos dar na nossa vida. O passo de colocar o pé, né, na ponta, na beira do mar. Porque se eu não coloco o pé no mar, ele não se abre. Se eu não coloco o pé aonde eu tenho que buscar mais vida e vida em abundância, o mar não vai se abrir. As coisas não vão chegar. Não existe sorte ou azar. Existe você fazer ou não fazer. Existe trevas e existe luz. Nós precisamos buscar a luz. E Jesus está sempre à nossa frente. O Espírito Santo está dentro de nós, nos ajudando, nos orientando, né? E nos fortalecendo. E vem ela de novo. Para que nós possamos ser, né? Nós possamos ser verdadeiros filhos e filhas e que possamos levar esse Deus maravilhoso e fazer, né, gente? Buscar primeiro o reino para que as coisas possam ser acrescentadas a nós, porque Deus vai dar. Se nós temos a visão, Deus, se Ele deu a visão para a gente, Ele não vai nos dar a provisão também de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de uma vida mais justa, mesmo em meio às tribulações deste mundo, mas nós encontraremos paz e encontraremos uma vida digna, uma vida de justiça, porque nós estamos com Ele e Ele, como diz aqui, né, no finalzinho ali, em lugar nenhum deixasse de olhar por Ele e de o socorrer, ou seja, de olhar para os seus filhos, para o seu povo escolhido, o seu povo separado. E nós somos povo de Deus, separados e escolhido por Ele, porque nós cremos em Jesus Cristo, que é o único nosso Salvador e que nos veio aqui para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E eu espero que você tenha gostado do livro de sabedoria. E eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem, que você colocasse ali o quanto foi importante para você, qual é o passo que você vai tomar na sua vida, qual é a direção que você vai tomar. A partir de agora eu vou ser melhor para minha família, eu vou ser melhor para minha esposa, eu vou ser melhor para meus filhos, eu vou ler um livro, eu vou começar a fazer uma academia, eu vou começar a fazer um regime, né? Eu vou começar a correr, eu vou começar a pedalar. Você tem que se movimentar, você tem que se desafiar. E é de passo em passo, de glória em glória, que nós vamos chegando ao longe. E é isso aí. Logo mais nós voltaremos aí com um novo estudo, com novos vídeos, tá? Então fica com Deus. Um abraço, um beijão no seu coração. E eu espero que você tenha gostado do livro de sabedoria. Mas comente, gente, comente. Comente aí o que vocês gostariam de ouvir mais.
o que se foi bom, se não foi bom para vocês. É bom para mim também ouvir, porque assim eu vou me corrigindo também, eu vou me aperfeiçoando mais, estudando mais, para que eu possa trazer mais sabedoria, mais conhecimento, né? Eu trago esse conhecimento, a sabedoria vem de Deus, né? Então eu trazendo conhecimento, vocês vão adquirindo cada vez mais, nós vamos juntos, né, adquirindo cada vez mais sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria vem do praticar. A sabedoria vem do conhecimento aplicado. Sem conhecimento aplicado não vem sabedoria. Porque eu vou ficar o quê? Eu vou me encher de conhecimento, vou ficar obesa de conhecimento, mas não vou transbordar na vida dos outros. Então, o conhecimento, para mim só, e se eu não colocar em prática, não tem valor nenhum. Né? O rio, se ele ficar represado, ele não vai sair daquele lugar. Mas o rio ele tem que correr no seu curso. E assim é nós. Porque ele vai correndo, correndo, correndo e vai desembocar no mar. E assim é nós na nossa vida. Nós vamos cada vez mais, né? Fazendo, 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 estudando, estudando, né? Buscando discernimento e a sabedoria vem. Mas nós precisamos colocar para fora. Nós precisamos fazer o quê? Transbordar. Fica com Deus, um beijo no seu coração e comenta lá.